Bom dia, graça e paz para quem crê e também para quem não crê. Eu estou aqui com a palavra de Deus aberta para trazer essa boa semente para a vossa alma e para a vossa mente. Deus é contigo e também comigo. Bom, eu quero trazer uma mensagem hoje interessante. Vamos à introdução do texto. Homens de coração e mente aberta. Deus é contigo. E agora receba o espírito da sabedoria e retidão de Deus sobre o espírito confuso de nossa alma insegura. Deus propõe segurança em relação ao conhecimento divino de sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Eu quero trazer duas mensagens aqui interessantes para nossas vidas. Se você ficou curioso nessa introdução bíblica acima, então veja este convite que Jesus faz no Evangelho de Mateus 11, 28 ao 30. Ele diz, verso 28, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. 29, Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós. 30, Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Essa mensagem é interessante. Deus está fazendo um convite para que nós podemos aproximar dele, receber esse descanso. Ele diminui os nossos fardos para que nós podemos andar no caminho dele. Ele está falando essa passagem aí, significando que nós podemos jogar as nossas pesos nas mãos dele e ele vai dar sabedoria para que nós podemos ficar mais tranquilo e leve. A outra mensagem é aqui. Observa também o que diz essa passagem bíblica. A Bíblia diz, verso 1, Feliz aquele cuja culpa foi cancelada e cujo pecado foi perdoado. Verso 2, Feliz o homem a quem o Senhor não atribui nenhum delito e em cujo espírito não há falsidade mais. 8, Eu te farei sábio, eu te indicarei o caminho a seguir. Com meus olhos sobre ti, te darei conselho de sabedoria e retidão. Salmo 32, do 1, 2 e 8, ok? E que Deus abençoe. Essa mensagem é interessante, eu quero fazer uma palhinha sobre ela. Ele primeiro está falando no 1, Feliz aquele cuja culpa foi cancelada e cujo pecado foi perdoado. Ele está falando que aproximou dele e ele perdoou os pecados que nós carrega desde a criação. Carregamos um pecado ergido do primeiro casal lá, Adão e Eva. A segunda passagem, Feliz o homem a quem o Senhor não atribui nenhum delito e cujo espírito não há falsidade mais. Nós temos que lutar para isso não acontecer conosco. Quando ele fala feliz que não há mais pecado sobre nós, ele carregou nossos pecados, mas também a gente tem de receber as instruções dele para que nós não vivemos mais no pecado. Amém? O terceiro, eu te farei sábio, eu te indicarei o caminho a seguir. Tá vendo? Na primeira frase ele está falando que indica o caminho a seguir. Ele faz da gente sábio para que a gente desvia do pecado, não é isso? Vamos lá. Na segunda frase ele fala, te darei conselho de sabedoria e retidão. Tá vendo? Ele vai nos dar conselho de sabedoria e retidão. Isso se nós procurarmos ler a palavra de Deus como está no contexto acima. Vamos aqui também na passagem do convite. Ele diz, verso 28, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardo. Ele está falando que nossos problemas do dia a dia, nós carregamos todos os dias nossos problemas e não sabemos como resolver. Ficamos até um pouco descrente. Mas quando a gente lê a palavra, ele nos enche de sabedoria e discernimento e sabemos que como podermos resolver esses problemas quando nós entregamos na mão dele. A segunda frase. Todos vós que estáis cansados e carregados de fardo, e eu vos darei descanso. Ele está falando que nos dá descanso quando nós procuramos nele. Essa passagem é interessante.
Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus. O que ele está falando? Que nós temos de ir para ele, para que ele venha nos instruir nessas palavras. Ele manda o seu Espírito para que venha instruir o nosso espírito, nos dando sabedoria divina, para que nós podemos andar nos seus caminhos. Isso faz que o Espírito de Deus tenha uma influência em nosso espírito, convertendo a nossa alma, para que também nós podemos disciplinar o nosso corpo. Verdade? É verdade essa passagem. Porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vós. Ele está falando que nós vamos ficar tranquilo. Esse mundo que traz essa intranquilidade, Deus trará essa tranquilidade, porque nos dá esperança, e é uma esperança interessante. Nós temos aqui 99, 120 anos, ele passa a nos dar vida eterna com ele no paraíso, né? E pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está falando que o fardo dele é leve e suave, é um caminho tranquilo. Quem vive no amor vai conhecer essa tranquilidade através da palavra de Deus. Eu deixo essa mensagem para todos. Um abraço a todos e fique com Deus. Não esqueça, a palavra de Deus é o caminho para levar a Jesus e Jesus nos levar ao Pai. Eu deixo essa mensagem. Um abraço a todos e fique com Deus. Amém? Amém.